Bom dia a todos e bem-vindos de volta na segunda parte, no capítulo 1 agora, sobre grupos. Primeiro quero lembrar umas coisas que vimos nos vídeos anteriores e depois vamos já começar com um exemplo, e que já vai ser um exemplo de um grupo, e depois vamos ver o que significa ser um grupo, ok? Então, comecemos. Esse é o capítulo 1, esse é 1.1, grupos, e fazemos um exemplo introdutório. Ok? Beleza. Primeiro lembramos o que vimos no primeiro capítulo, no capítulo 0. Eram conjuntos, ok? Essa é a primeira parte que vimos. Depois, se eu tinha um conjunto A e um conjunto B, a gente viu, ok, eu podia definir uma relação entre esses conjuntos, ok? Quer dizer, relações, será a segunda parte, ok? Conjuntos, relações, e depois vimos que, mais uma vez, se eu tenho dois conjuntos A e B, eu posso definir uma relação especial que a cada elemento A corresponde exatamente um elemento aqui em B, ok? Tal, por exemplo, ok? A gente chamava geralmente uma função por f. Bom, a gente falou de funções, agora vamos somente usar a palavra aplicações, ok? Aplicações. E lembrar que esse é um sinônimo para funções. Mas, mais uma vez, aplicação, na verdade, é a palavra certa para descrever uma aplicação, uma função entre dois conjuntos quaisquer, e função é mais quando se trata de números reais ou complexos, ok? Com umas certas condições. Então, vamos agora só usar essa palavra de aplicação, ok? E neste capítulo vai ser importante a propriedade de ser uma função ser bijetora, ok? Lembrar, uma função f entre os conjuntos A e B é chamada de bijetora se somente se, bom, como eu já defini o que significa ser bijetora, agora não preciso mais os dois pontos, porque eu já tinha definido isso anteriormente. Agora posso escrever assim, por definição, o que era? Tem que ser injetora e sobrejetora. E agora tem que lembrar o que significa ser injetora, sobrejetora. Bom, injetora significa lembrar, se eu tinha, vou dizer isso aqui, se eu tinha uma função entre A e B, e eu pegava dois pontos, A, A menor, B menor, A minúscula, B minúscula, e mandava eles ao mesmo ponto aqui, quer dizer, eu tinha FA de FB, então o meu A devia já ser igual que B. Quer dizer, eu só tenho um ponto, quer dizer, esse ponto aqui, ele só tem uma pré-imagem. Pré-imagem significa um ponto aqui, onde eu mando meu ponto sob F para este ponto, ok? Isso se chama pré-imagem. A é uma pré-imagem de F de A, e B também é uma pré-imagem de F de A, porque no caso são iguais. Quer dizer, eles dois serão iguais. E sobrejetor significou, lembra uma vez? Sobrejetor significou que eu posso cobrir com o meu F, tá? O meu conjunto inteiro B. Quer dizer, isso significava que se eu pegava um B aqui aleatório,
ok? Para todo B de B, existia um A, eu encontrava uma pré-imagem aqui, ok? Tal que, sob F, eu mandei esse ponto aqui, ok? Quer dizer, para todo B, existe um A, tal que F de A é igual a B, ok? Isso é para lembrar, porque, como já mencionei, eu fiquei uns dias fora, portanto não podia gravar. Então, é mais ou menos para lembrar as coisas, mas temos vídeos lá e vocês podem lembrar os vídeos vendo uma vez mais, ou não sei. Eu tenho confiança que vocês lembrem do que significa ser bijetor, ok? E agora vamos ver uma propriedade de funções bijetoras que vai ser muito, muito importante para nós, que é a seguinte. Vamos fazer isso como um lema, ok? Que se temos as funções bijetoras, se eu tenho duas funções bijetoras, ok, dadas por A, entre A, B e C, a primeira é dada por F, a segunda por G, ok? Então, lembrar, eu defini, no capítulo anterior, defini que era um produto de funções, ok? Esse produto era definido como G depois de F, ok? Essa é uma função agora entre A e C, e ela faz o quê? Ela pega um A e manda ele aonde AG de F de A. Quer dizer, eu vou um por um. Eu pego aqui um A, aqui, mando ele para F de A e depois para G, sob G, para G de F de A. Ok? Se tenho aqui funções bijetoras, F e G, como segue. Quer dizer, no seguinte, esses desenhos aqui chamam diagramas, ok? Quando eu falar de um diagrama, isso se refere a um desenho assim, dessa forma, ok? O seguinte diagrama. Então, G depois de F também é bijetora. Ok? E vamos provar isso. Como vamos provar isso? Bom, a gente tem que mostrar que é injetora e sobrejetora. Até agora, a gente só está vendo na verdade, uma repetição do capítulo 0. Eu ainda não defini nenhuma coisa a mais, ok? Então, injetora, como que era? A gente pode ir aqui. Ok, então, seja a linha de A tais que G depois de F de A igual a G depois de F de a linha, ok? Isso significa, bom, por definição do produto, eu olho aqui como que é definido de A. Ok, é G de F de A. Isso que eu escrevo, ok? Por definição, G de F de A é igual a G de F de A', certo? E agora, o que eu sei? Por hipótese, nas minhas funções, elas são bijetoras. Por exemplo, o meu G, ok? Ele é bijetora, portanto, ela também é injetora, o que significa que se eu tenho as imagens iguais, já estes dois pontos têm que ser iguais. Okay? Isso porque G é injetora. Okay, então, isso me diz que F de A igual a F de A'. E mais uma vez, porque F é injetora, pelo mesmo argumento, eu tenho que A igual a A', o que me diz que G depois de F é injetora. E agora, sobrejetora. Ok? Aqui. Eu pego um ponto do conjunto para onde eu vou. Neste caso, o conjunto é esse aqui. Ok? Então, seja C de C do meu conjunto para onde eu vou,
qualquer. Essa palavra, qualquer, ela é chave, porque ela me diz, qualquer significa que agora eu posso considerar qualquer ponto C, sem restrição, sem nenhuma restrição, e, portanto, variando todos os pontos C, do meu conjunto C, ok? Eu vou variando todos os pontos aqui, mas vai valer o mesmo o que eu vou demonstrar. E, portanto, vou demonstrar isso, que para todo C, neste caso que vai ser C, de C, eu vou encontrar uma pré-imagem, ok? Então, essa palavra aqui, ela é chave na demonstração, ok? Então, seja C qualquer. Agora, eu sei, pela hipótese, que meu G é sobrejetora, ok? Então, como G é sobrejetora, eu sei que existe um B de B tal que G de B é igual a C, ok? Agora, este B, ele mora aqui, mas a minha função f também é sobrejetora, pelo que eu encontrei uma pré-imagem aqui, ok? Mas, como f é sobrejetora, ok? Eu sei que existe um A tal que f de A é igual a B, e daí eu tenho que, espero que isso dê para ver no vídeo, ok? Mas eu estou dizendo o que estou escrevendo aqui, só me diz que existe um A tal que f de A é igual a B, e portanto, G, depois de f, deste A, vai ser o que por definição? Isso é G de f de A, ok? G de f de A, que é, agora f de A era B, ok. Era G de B, e o que era G de B? G de B era C. Ok? Como que terminamos a demonstração? Isso me diz agora, eu peguei qualquer C e encontrei uma pré-imagem sobre G depois de F, ok? Então, e agora, para vocês, para pensar, se contrário válido, se válido ou contrário, desculpa. Desculpa, eu viajei. É válido o contrário. Quer dizer, se eu tenho aqui um produto de funções que é bijetor, será que também minhas duas funções são bijetoras? Ok? Quer dizer, se G depois de F é bijetor, então a pergunta que eu tenho é se são G e F bijetoras, ok? Isso é para vocês pensarem um pouco. Se não tiver nada para fazer, se estão na escola e a aula está sendo chata, e vocês estão a ponto de dormir, você pode pensar sobre isso, tá? Bom, vou apagar e já continuemos, ok? Agora a gente viu esse lema de composição de bijetoras e bijetora, e agora eu quero fazer uma definição, ok? Onde já vem a palavra de grupo, mas eu ainda não vou dizer o que é um grupo. Isso a gente vai ver no final do vídeo, ok? Vamos ver uma definição, ok? Se A é um conjunto, chamaremos chamaremos o conjunto sim A, que vai ser o quê? Vão ser todas as funções de A em A, ok? Quer dizer, eu tenho aqui o mesmo conjunto, onde, com a propriedade que F é bijetora. Ok? E
esse conjunto chamaremos ele de conjunto ou grupo simétrico o grupo simétrico de A e os elementos dele chamaremos permutações de A. Ok? Os elementos se chamam-se permutações. Ok? E mais uma coisa, no caso, se eu tenho o caso especial, onde A é da forma 1, 2, 3, até um número natural n, okay? Onde este aqui é um número natural, então, escrevemos escrevemos S sub n, ok? Essa n aqui, ou definimos ele como sim das permutações de A, ok? Isso aqui é importante, e isso aqui é importante, ok? Quer dizer, por exemplo, eu falo S2. Agora eu sei que isso vão ser todas as bijeções entre o conjunto que contém 1 e 2, ok? E agora a gente vai ver o seguinte, vamos ver o exemplo do S3. Vamos ver quais elementos existem em S3 e quais propriedades tem esse conjunto, ok? Bom, S3. Primeiramente, eu posso perguntar, bom, quantos elementos tem o S3? E para isso, eu pergunto primeiro, quantos elementos, bom, quantas aplicações existem, da forma de A em A. Lembrar que a gente já fez essa pergunta uma vez no vídeo dos exercícios e a resposta era que são o número de elementos no conjunto para onde eu vou, nesse caso é A elevado a, que nesse caso é 3 elevado a 3, que é 27, ok? Mas obviamente não todas as aplicações são bijetoras. Então eu posso perguntar, bom, quantas agora qual o número de elementos em S3, de S3? E bom, a resposta é 6. Por quê? Vamos ver isso. Se eu tenho uma função bijetora, que tem que ser bijetora, que vai de 1, 2, 3 para 1, 2, 3, ok? Agora, a gente pode imaginar isso assim. Eu tenho aqui 3 pontos, ok? Eu pego o primeiro ponto. Quantas possibilidades eu tenho de ter uma imagem? Eu tenho 3 possibilidades para o primeiro, ok? Eu escolho qualquer um. Isso vai me dar 3 possibilidades. Para o segundo, eu sei que tem que ser bijetora, portanto, eu não posso escolher mais esse. Então, eu só tenho mais 2 possibilidades. Isso me dá vezes 2. Por exemplo, eu escolho esse aqui. E o último já só tem uma possibilidade. Eu não tenho mais, porque tem que ser bijetora. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Que vai ser 6. Ok? E como a gente pode fazer o mesmo argumento para qualquer n, observação, o número de elementos em Sn vai ser n fatorial. Fatorial significa, para os que não sabem o que é, isso é n vezes n menos 1, vezes n menos 2,
até 1, ok? Muito bom. E agora vamos ver quais funções tem em S3, ok? Então, S3, quais funções eu tenho? Bom, eu sempre tenho a função identidade. Ela é objetora, ela faz o quê? Lembra o que era? Identidade em S3, desculpa, identidade no conjunto 1, 2, 3. Eu simplesmente vou chamar isso de identidade, ok? E o que fazia? A identidade, bom, ela pega x e manda ele para x. Quer dizer, ela na verdade ela não faz nada com esse elemento, ok? Ela sempre é objetora, ok? Vocês podem pensar por que objetora, mas é muito simples, ok? Depois, eu tenho a função que eu vou chamar de tal, 1, 2, que faz o quê? Eu vou usar esta notação, ela vai ser nova, ela simplesmente significa, bom, eu preciso escrever o que é a imagem de 1, ok? Preciso escrever o que é a imagem de 2, imagem de 3, ok? E isso aqui vai significar que eu simplesmente vou passar o 1 para 2, ok? Nesse caso, e nesse caso depois o 2 para 1. E o 3, eu mantenho ele constante, quer dizer, eu não mudo o 3, ok? Isso vai ser o 1, 2, e a gente também escreve isso como eu mando o 1 para 2, e depois o 2 eu volto. E todos os elementos demais eu mantenho, ok? Depois eu vou ter o tal 1, 3, ok? Que da mesma forma eu vou manter o 2 e vou trocar o 1 com 3, ok? E eu vou ter o elemento 2, 3, ok? E agora o que eu vou ter mais, eu vou ter um sigma, que vai fazer agora o quê? Bom, eu posso tentar mais uma vez mandar o 1 para 2, o que eu faço agora. Mas agora o 2 eu não posso mais mandar para 1, porque eu já tenho esse elemento aqui. Então, eu tenho só uma única opção, que é mandar ele para 3. E, portanto, fica 3 para 1. E agora, tem uma notação para isso aqui também. Isso eu vou escrever simplesmente como 1 para 2 para 3. Isso significa que eu mando o 1 para 2, o 2 para 3 e o 3 para 1, ok? Essa é a notação que a gente usa, ok? Eu esqueço assim. Essa é a notação. E a gente chama eles de ciclos, ok? Essa notação é importante. Ela sempre aparece na literatura, ok? Eu vou ter mais um elemento, que eu vou chamar de sigma linha, que vai ser o quê? Bom, eu mando o 1, 2, 3. Bom, eu já acabei com todas as possibilidades de 1 para 2, com 1 para 1 também, porque se eu mandar 1 para 1, eu só tenho esse aqui e esse aqui, que mandam o 1 para 1. Então, eu preciso mandar 1 para 3. Eu não posso manter o 2 constante, então ele tem que ser 2, 1 e 2. E esse elemento aqui, ele vai ser o quê? Eu mando 1 para 3 e 3 para 2, ok? Quer dizer, ele vai ser 1, 3, 2. Beleza? Esses são todos os meus elementos. Quer dizer, quantos eu tenho? Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, e 6, desculpa. 6 elementos, ok? Bom, vou apagar mais uma vez e vamos continuar, porque não é a única coisa que eu tenho no S3. Isso vamos ver agora, ok? Bom, continuemos. Lembrar o que a gente fez bem no começo, o nosso lema, que nos diz que se eu tenho
Se eu tenho duas funções, f e g, que são bijetoras, então g depois de f também é bijetora. Isso agora aplicado para o nosso S3, ou para qualquer Sn, por exemplo, o nosso lema nos diz o seguinte. Nos diz, a gente temos o que chama uma aplicação binária. Ok? Uma aplicação binária, que é o produto, e ele vai de onde para onde? Ele vai de sim a, bom, nesse caso, de Sn vezes Sn para Sn, ok? Que no nosso caso vai ser, por exemplo, S3. Ele faz o quê? Bom, eu pego duas funções, f e g, mando isso para f depois de g. E o nosso lema nos diz que essa função agora, esse produto, né, que a gente já conheceu, ela é bem definida. Bem definida por quê? Porque se eu pegar duas bijeções, o produto também vai ser uma bijeção, ok? Isso é muito, muito importante. Sem esse lema, a gente não teria esse resultado. Isso simplesmente acabaria no conjunto das aplicações, ok? Mas a gente não saberia se isso realmente é uma bijeção. Mas, como o nosso lema, a gente pode afirmar, sim, eu tenho uma bijeção. Isso quer dizer, de alguma forma, eu posso multiplicar elementos agora em S3 ou em Sn, ok? Eu pego dois elementos em Sn, multiplico eles, eu tenho outro elemento em Sn, ok? Isso é muito, 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 muito importante, ok? Isso vamos aplicar para o S3, ok? Quer dizer, agora vamos nos perguntar o que vai ser o produto entre essas funções, ok? No nosso caso. E vamos escrever isso assim, numa tábua, ok? Onde eu vou escrever aqui a identidade, aqui o tal 1, 2, tal 1, 3, tal 2, 3. Aqui eu vou ter meu sigma e aqui eu vou ter meu sigma linha. Ok? O mesmo aqui. Bom, nesse caso é melhor manter a ordem, a mesma ordem assim e assim. E por que eu estou fazendo isso assim e assim? Eu vou explicar agora, ok? Eu só termino de escrever tudo e já explico. Sigma, sigma linha. Ok. Por que eu escrevo os elementos assim e assim? Por a razão que eu simplesmente vou pegar um elemento, por exemplo, este. Ok? Vou pegar, por exemplo, um elemento esse aqui. Eu vou fazer esse elemento aqui vezes este elemento. Vai me dar o elemento que eu vou escrever aqui. Ok? Esse é o que eu vou fazer. Quer dizer, eu vou ter 6 por 6 entradas aqui na tábua. Ok? Essa tábua aqui, ela chama tábua de multiplicação de Cayley. Ok? Tábua de Cayley. Ok. O primeiro que a gente pode ver é que a função mais simples é a identidade. O que faz minha identidade com uma função dessas? Se eu tenho uma função f vezes identidade de qualquer elemento x, vai ser o quê? Vai ser f de identidade de x, por definição, ok? Mas agora, o que é identidade de x? Eu já disse isso, a identidade ela manda um x para x, que já não acontece nenhuma coisa com x. Então, isso fica f de x. Quer dizer, f depois de identidade é simplesmente f. A gente diz que esse elemento aqui ele é neutro. Okay? Neutro significa que ele não muda nada se eu fizer produto com algum f. Okay? E, portanto, isso é válido também do outro lado. Vocês também podem pensar, da mesma forma vai ser do outro lado. Quer dizer, identidade depois de f vai ser f. Okay? Isso já me permite escrever a linha aqui, a coluna aqui e a linha aqui, ok?
Eu simplesmente copio o que eu vejo aqui em cima. Esse sigma, sigma linha, é que é a mesma coisa o que eu vejo aqui na esquerda. Sigma e sigma linha, ok? Agora vamos ver mais uma vez, por exemplo, assim, se eu pegar vou apagar aqui rapidinho. Bom, continuemos. Eu disse que se eu tenho um tal de AB, onde AB são quaisquer números de 1, 2, 3, e eu fizer depois de tal AB, vai ser o quê? Vai ser a função que manda um A, B e um X, ou um C. Bom, isso não necessariamente tem que ser 1, 2, 3, também pode ser 3, 1, 2, o que for, ok? Bom, o que faz meu tal AB com AB? Bom, por definição, ele permuta esses dois elementos e o C ele mantém, ok? O que faz esse aqui para esses três elementos? Bom, de novo, ele muda A e B. ABC. Então, eu mando ABC para ABC. Então, isso aqui vai ser a identidade. Quer dizer, aqui, aqui e aqui, eu vou obter a identidade, ok? Depois, o que acontece quando eu fizer sigma depois de sigma? Bom, eu preciso ver aqui. Eu mando ele para 2, 3, 1. Esse é o primeiro passo de sigma e depois, agora eu preciso fazer outro. Eu mando 1 para 2, ok? O 3 mando para 1 e o 2 para 3, ok? Que já vai ser 3, 1, 2. E, ok, esse elemento aqui, ok? Esse aqui é o sigma linha. O que acontece quando eu fizer sigma linha vezes sigma? Vai ser o quê? Eu mando o sigma, eu mando para... bom, eu simplesmente copio o que tem aqui, 2, 3, 1, mas agora eu percebi o que faz meu sigma linha. Ok, com o meu 2, ele manda o meu 2 para 1, ok? O meu 3, ele manda para 2, e o restante é 3. Isso aqui é identidade, ok? Mas na verdade, o que é isso aqui? Isso na verdade é sigma, depois de sigma, depois de sigma. Isso me diz que sigma elevado a 3, eu uso esse elevado a 3 para dizer que eu multipliquei ele 3 vezes consigo mesmo, ok? Aqui tem uma coisa que é um pouco imprecisa, que na verdade eu poderia fazer algo assim. Primeiro eu poderia fazer sigma, sigma, ou depois eu poderia fazer sigma, depois de sigma, sigma. Mas na verdade isso é igual. Esse produto vai ser associativo, como a gente vai ver, ok? Resta por mostrar que produto associativo. Okay, isso a gente vai ver a continuação, ok? Bom, sigma elevado a 3 é a identidade. Quer dizer, meu sigma com sigma era sigma linha com sigma linha vai ser o quê? Meu sigma linha com sigma linha vai ser o quê? Vai ser sigma elevado a 2 com sigma elevado a 2, vai ser o sigma elevado a 3 vezes sigma, e eu sei que é sigma elevado a 3, identidade. Quer dizer, vai ficar sigma, ok? Porque esse aqui é identidade. E agora sigma depois de sigma linha, aqui sigma linha. Esse vai ser identidade, esse vai ser identidade. Bom, e analogamente a gente pode fazer qualquer um desses, ok? Por exemplo, eu vou agora fazer como exemplo tal 1,3 com sigma. E esse tal 1,3, simplesmente vou escrever assim, 1,3 depois de sigma, que vai ser esse aqui. Esse aqui, que vai ser 1, 2, 3, ok? Vai ser o quê? Bom, eu mando o 1, eu mando para 2, e esse aqui não faz nada com 2, quer dizer, isso aqui fica 2. O 2 eu mando para 3 e 3 para 1. Para 1 e esse é para 3. Ok? Quer dizer, isso aqui não é mais do que 1, 2. Ok?
quer dizer, esse com esse vai dar tal 2. Ok? Da mesma forma, a gente faz todos esses aqui. Ok? Bom, eu não sei essas coisas de cabeça, ficar muito tempo, mas vocês já sabem como fazer, ok? Eu dei uma ideia. Bom, vou agora... mais uma coisa eu queria dizer. Muito importante, antes de apagar, a gente pode ver que a gente chama esse elemento aqui, a identidade, de elemento neutro. Ele tem uma função análoga ao que a gente conhece, por exemplo, se eu tenho os números inteiros, e eu também tenho uma operação binária, que é pegar dois elementos e somar eles, ok? E qual que é a função análoga da identidade nos inteiros? Eu tenho aqui uma aplicação, que é o mais, e agora eu pego um z, número inteiro, e qual a função análoga, qual o elemento análogo tal que vai dar z de novo, quer dizer, qual que é o elemento neutro nos inteiros? Bom, ele é o 0, ok? A mesma função, agora função no sentido de fazer um trabalho, okay? Que não uma aplicação, senão a função desse objeto aqui é esse elemento neutro, ok? E agora a gente pode ver que cada elemento aqui tem um elemento inverso. Inverso significa que se eu tenho aqui, por exemplo, nos números inteiros, eu tenho z, e para ele, eu tenho o número também menos z, de tal forma que z mais menos z dá o 0, ok? Isso agora aplicado aqui, tá ok. Isso agora aplicado aqui, tá? Que eu tenho, por exemplo, o tal, 2, vezes tal, 2, dá o quê? Dá a identidade, ok? Quer dizer, eu simplesmente preciso ver a tábua. Quer dizer, esse aqui, ele é o elemento inverso de tal 2, ok? E os inversos a gente escreve assim. Se eu tenho um elemento, por exemplo, o sigma, a gente escreve sigma elevado menos 1, e ele é o quê? Ele, na verdade, é o sigma linha ou o sigma 2, ok? A gente também tem os inversos, isso é importante. Quais são os inversos? O inverso de tal 2 é 2, tal 3 é tal 3, tal 2, 3 é tal 2, 3, e de sigma é sigma linha, e de sigma linha é sigma, ok? Isso é importante. Eu vou escrever isso agora, eu vou apagar e depois escrevo isso, ok? Bom, continuemos. Lembrar o que eu tinha? Não somente eu tinha o S3, junto com o S3 vinha um produto, ok? Então eu tenho um produto, como o S3, com um produto. A gente escreve ele assim, ok? Tem as seguintes propriedades. Primeiro, a primeira que é muito importante é que, eu vou escrever isso assim, esse produto aqui é uma operação binária, ok? Para as pessoas que fazem informática, esse término de binário não tem nada a ver com colocar zeros e uns. Simplesmente significa, binário significa que eu tenho aqui, eu vou de duas vezes o mesmo, eu pego dois elementos e devolvo outro elemento, ok? Isso significa binário, operação binária. É uma operação binária, ok? Em S3. Essa é a primeira coisa que eu tenho. Esse produto é associativo. Quer dizer, para todo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Mas na verdade eu posso generalizar isso para todo n, para qualquer Sn. No caso a gente viu isso para S3, mas para qualquer n eu sempre vou ter uma operação binária, porque a gente já viu isso, okay? Que é produto de funções bijetoras, é bijetora. Sempre vai ser associativo, por quê? Então eu vou escrever já isso para Sn, ok?
temos que sigma 1 depois de sigma 2, sigma 3, isso significa ser associativo, quer dizer que eu não preciso colocar os parênteses, ok? Agora, de algum x vai ser o quê? Vai ser, bom, por definição, isso vai ser sigma 1 depois de sigma 2 de sigma 3 de x, ok? Que isso agora é o quê? Por definição, isso vai ser sigma 1 de sigma 2 de sigma 3 de x, ok? Mas agora, eu posso fazer, por definição, isso é na verdade sigma 2 depois de sigma 3 de x, ok? Isso é sigma 1 depois de sigma 2, sigma 3 de x. E eu posso escrever isso aqui como sigma 1 depois de sigma 2 depois de sigma 3 de x, ok? Quer dizer, aí agora eu tenho isso aqui, então, e isso para todo x. Para todo x de 1 até n, ok? Quer dizer, essas funções são iguais. Isso é válido para qualquer função. As funções simplesmente são associativas, ok? Uma vez que eu possa formar os produtos. Não necessariamente tem que ser entre os mesmos conjuntos, ok? Agora, existe um elemento neutro que na verdade é a identidade, e se a gente generalizar para um n, vai ser a identidade que vai de 1 até n, a 1 até n, que manda um x para x, ok? Esse é um elemento neutro, cumprindo ou satisfazendo que identidade depois de sigma é o mesmo que sigma, que é o mesmo que sigma depois de identidade, para todo sigma de Sn, ok? Agora, esse sigma não é meu sigma que eu tomei no começo, no S3, ok? Anteriormente eu simplesmente chamei um elemento de sigma. Mas agora esse sigma é simplesmente uma objeção entre esse conjunto, uma permutação, ok? Agora a quarta é que todo elemento sigma de Sn possui um inverso, o inverso na verdade, porque ele é único, o inverso sigma menos 1, dado por, bom, uma vez que eu tenho uma função objetora, eu também posso definir o que é a função inversa, que vai de n para n. E agora eu sei que cada elemento aqui, eu já posso escrever como sigma de x para algum x, ok? Porque sigma é uma função objetora. E aí simplesmente manda sigma x para x, ok? Bom, isso satisfaz que sigma depois de sigma menos 1 é o mesmo que identidade, que é o mesmo que sigma menos 1 vezes sigma. Vocês têm que enxergar a analogia entre os números inteiros, por exemplo, e o grupo de simetrias, ok? Que nesse caso, por exemplo, seria o 3 e esse aqui seria o menos 3. Mas, na verdade, o inverso de menos 3, que é menos 3, também é 3, ok? Quer dizer, eu teria algo assim. Desculpa. Mais menos 3 igual a 0, igual a menos 3 mais 3. Essa é a analogia que a gente tem, ok? E por que a gente viu esse exemplo? Porque agora a gente pode ver, bom, eu tenho as mesmas propriedades, eu tenho para os números inteiros com a soma, e eu tenho as mesmas propriedades para o Sn como esse produto. Então, eu já expliquei naquele vídeo de motivação por que a gente está fazendo isso, porque a gente quer abstrair as propriedades que a gente viu que existem. Quer dizer, aqui acho que a gente tem Sn como produto,
Aqui a gente, por exemplo, pode ter os números inteiros com a soma, ok? E esses são casos especiais. Agora, eu vejo que eu tenho as mesmas propriedades aqui e aqui. Então, eu abstraio essas propriedades, ok? E essa abstração eu vou chamar de grupo, ok? E agora, então, a gente pode definir, por fim, o que é um grupo. Bom, um grupo é uma dupla da forma G e um produto, por exemplo, estrelinha, onde G e um conjunto, minha estrelinha, uma operação binária, binária e associativa, que na verdade vai ser o segundo ponto, que é ser uma operação binária, esse é o primeiro ponto, a associativa, segundo ponto, a associativa 2, tal que, e agora o terceiro ponto vai ser, tal que existe um elemento, a gente vai chamar ele de G sobre G, de G, tal que para todo outro elemento de G, aqui a gente tem que ver que fazendo, aqui eu vou explicar isso agora, primeiro eu escrevo o que eu quero escrever, a gente tem G, EG igual a G, igual a EG, depois de G. Bom, esse EG aqui é universal. Se eu tivesse existe um E depois para todo G, esse elemento aqui ele dependeria de cada G. Mas da forma que está escrito significa que esse EG ele é universal, ok? Isso é importante. É universal. Que já basta ter um, ok? Não para todo o grupo. E esse EG, ele é elemento neutro. E, por fim, para todo G, existe um H, tal que G depois de H é a identidade, é a mesma coisa que H depois de G, ok? E H chama elemento inverso de G, ok? E a gente escreve, como H, a gente escreve G elevado a menos 1, ok? Somente no caso dos elementos inteiros, com a soma, a gente escreve, em vez de 2 elevado a menos 1, já que a gente tem outro produto, que é a multiplicação, a gente escreve menos 2, por exemplo, ok? Bom, acho que isso foi tudo. Vocês já têm 2 exemplos de grupos. Um exemplo é o grupo simétrico, por isso ele chama grupo, porque ele é um grupo realmente, como esse produto. Essa é a coisa que eu não disse no começo, ok? E outro grupo são os números inteiros com a soma, ok? Bom, no próximo vídeo eu vou fazer mais exemplos de grupos e vamos continuar com propriedades de grupos, que são muito interessantes e importantes. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e que conseguem aprender alguma coisa, que vão aprendendo com o que estou fazendo. E que desfrutem e podem deixar comentários embaixo do vídeo se você não entender alguma coisa ou se vocês também podem me corrigir com algo, sempre podem deixar um comentário. Vou agradecer muito e até a próxima.